É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima, com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome S.A., tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos de até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! É isso aí, senhoras e senhores, estamos ao vivo aí pra falar de Galo, tá na capa, tá na tela, acabou a esperança, disse não, hein, o Tanaka, hein, janela urgente, bomba! Salário atrasado, vamos falar sobre tudo isso, vamos começar com a entrevista do Cuca, ele avaliando o empate, olha só o que ele disse. Eu vi um primeiro tempo bem jogado, com paciência, com troca de passes, com naturalidade na partida, né? Errando nas tomadas de decisões, né? Aquele passe final que a gente fala, né? Geralmente são passes fáceis, né? E a gente errando, assim, de dar a bola para o companheiro fazer o gol, assim, o último homem, são várias situações assim, né? E fizemos o gol lá no finalzinho do primeiro tempo e conseguimos tomar o gol, mas ainda no final saímos jogando errado atrás, cometemos um pênalti, que é pênalti, não é pênalti, enfim, foi marcado o pênalti e tomou o gol. E a equipe se perde. Tomou-se gol. É uma coisa natural do jogo. Você não pode se perder porque tomou um gol. Pelo contrário, você tem que levantar e fazer tudo de volta ao que estava fazendo no primeiro tempo. Nós voltamos para o segundo tempo e não fizemos isso, né? Também o jogo não andou. Daí o goleiro caiu, ficou 5 minutos parado, esfriou o jogo. Daí nós com 15 minutos não tínhamos criado nada ainda. Aí nós trocamos o sistema, né? Saímos do 4-4-2 para o 4-3-3, aí piorou de vez, aí piorou bem mais. As entradas não foram boas. A gente tentou, para não perder as trocas, né, pôr um menino aqui na lateral para ganhar uma troca mais ofensiva, tirando um volante. Nós tentamos depois
pôr o Renzo de novo jogando o menino para dentro, para ver se a gente encontrava uma maneira de sair da marcação forte do adversário. Tiramos o Alonso da zaga para pôr o Rubens ali, para a gente ter uma saída de bola e ficar no mano e não se incomodar com a velocidade, mas mesmo assim ainda tivemos perto de perder, porque as próprias mexidas não surtiram efeito, pelo contrário, elas foram piorando o time, e o time acabou desorganizado no final do jogo, né? Não era assim, a gente entende que o jogador entra num outro ritmo de jogo, mas eles abafam, né? Mesmo que você olha, o jogador entra 20, 25 minutos, parece que ele jogou 180, porque era um jogo de alta intensidade, e aí a gente não teve a força necessária para definir, criar mais jogadas. Se perdeu, o time ficou nervoso, desorganizado, e acabou que fracassamos num momento em que não podíamos fracassar, né? Como consequência, agora tem que jogar um playoff. Como consequência, falhou, vai ter que jogar o playoff e não respondem as questões, né, a diretoria. E o Cuca falou sobre sua responsabilidade também. O jogo Atlético foi ridículo, né, gente? Em que pese o elenco curto, alguns problemas físicos, o Atlético tem tido dificuldades de dominar equipes, principalmente quando são adversários inferiores tecnicamente. O que está faltando para esse jogo coletivo do Atlético encaixar também nessa parte? Você assume essa responsabilidade? Sim, claro que eu assumo, mas você faz um tempo bom, um tempo bem jogado. Daí o segundo tempo você não faz bem. As mexidas. O Atlético não fez um primeiro tempo bom assim, não, Lula. O Atlético fez Lula. Cuca. O Atlético fez um primeiro tempo regular. Não passou de regular. Então não fala pra mim que o Atlético fez um primeiro tempo bom, não. Que não fez, não. Vamos continuar. Elas são boas quando o jogador entra bem. Quando o jogador entra mal, as mexidas são ruins. E hoje, a grande maioria entrou mal. Né? Não é má vontade, mas entraram mal. Você vai fazer o quê? Se eles entram bem e dão uma outra dinâmica para o jogo, reacende a equipe, a torcida pegou até o fim, cara. Não tem o que reclamar. Não vaiou em momento nenhum, a não ser quando acabou o jogo e, claro, que merecidamente. E aí ele continua. Veja, se pegar os lances do primeiro tempo, são lances fáceis, né? Que se faz o mais difícil, que é chegar na linha de fundo, dentro da área, daí tem um companheiro livre, não você tocar, você erra o passe. Aí o outro, você erra o passe, aí você vai perdendo a confiança dentro do jogo, né? E isso aconteceu, então assumir a responsabilidade e procurar melhorar. A gente tem que melhorar, né? O primeiro tempo foi bom, sim, mas o segundo não. E é um jogo decisivo em casa, e nós teríamos obrigação de vencer e acabar em primeiro na nossa chave, e não fizemos isso. Exatamente, né, velho? Uns toques simples assim, ó, que é só você empurrar a bola, os caras não fazem. É muita falta de qualidade, né, em certos momentos. É muita falta também de atenção, cara. De atenção em certos momentos. Bom, e aí, por fim, ele fala da não classificação. O Atlético entrou na fase de grupos extremamente favorito, né? E acabou agora indo para os playoffs. Eu queria que você fizesse uma análise do que você achou do Atlético nessa fase de grupos e o que você pensa para esses playoffs em que o Atlético vai pegar aí, querendo ou não, já estava um pouco complicado o calendário, ainda tem uma viagem bem delicada para a Colômbia agora. Foi avisado. Se a gente é o primeiro, não tem viagem, pula uma etapa, foi avisado aos montes. E não fizemos, agora temos que jogar. E temos que vencer lá na Colômbia e vencer aqui. Não tem outro jeito. É assim que segue. Foram avisados, né? O Cuca falou bem, foram avisados, né? Para que você possa entender aí, né? O Atlético vai jogar com Bucaramanga. Ô, velho, Bucaramanga. Os jogadores, o Atlético, a diretoria também, tá, diretoria? Diretoria que não aparece, diretoria que não responde mensagem, diretoria que não fala nada, entendeu? Diretoria que tudo trata internamente. Tá certo? Que na hora que tem que chegar e colocar ali... Antigamente reclamavam de nota, né? Eu nunca me incomodei com nota, mas aí tinha alguns que se incomodavam com nota. Mas, sendo muito sincero, eu vou, assim, ó...
Nada disso aqui, gente, é culpa que não seja da direção do Atlético. E quando eu falo direção, eu tô falando de Rubens Menin, de Ricardo Guimarães, né? Eu tô falando de Rafael Menin, eu tô falando dos donos, né? De Bruno Musi e de Paulo Brax. Porque o restante da turma, gente, é funcionário direto, vai seguir ordem. Né? O Atlético, a comunicação do Atlético não vai falar de salário atrasado, a exemplo, se a ordem do Bruno Musi for não. A ordem do Menin for não. Né? Agora, gente, é assim, é estarrecedor, né? Cara, empatar com o Cienciano. É estarrecedor, cara. É estarrecedor. O Atlético tem que ir na Colômbia jogar com Bucaramanga pra ir pras oitavas da Sul-Americana. É brincadeira, cara. É brincadeira. É brincadeira. Então, assim, realmente nós estamos vivendo um momento de que acho que a diretoria tem que dar uma repensada, dar uma analisada e ver o que ela tá pretendendo pra temporada 2025. Porque não deu bom. O que ela fez, o que ela pretendeu, o que ela elaborou, o que ela achou, não tá funcionando. Né? Bom, vamos ver a entrevista do Rony, o que ele falou aí pra gente, olha lá. Fácil, todos os jogos são difíceis e a gente sabe que a gente tem tinha time pra classificar em primeiro, mas futebol é assim, às vezes é imprevisível, a gente não controla isso e faz parte, né? Faz parte, a gente sabe, a gente é um time maduro e sabe que... Não faz parte. Vamos por partes, tá, Rony? Vou te interromper aqui. Não faz parte. Não faz parte você jogar com a forma que vocês jogaram. Com a displicência que vocês jogaram, né? Com a falta de técnica mesmo. Eu não vou nem falar vontade. Que eu acho que até correr, mas correr tudo errado, correr desesperadamente, correr mal corrido, Rony. Correr mal corrido. Então, assim, você... no futebol faz parte. Não faz parte. Porque o Palmeiras em tal época, porque o São Paulo em outra época. Cara, não faz parte. É zebra. É resultado que todo mundo fica assim, ó. Ué, que isso, bicho? Perdeu, empatou com fulano. Todo mundo fica estarrecido. Essa é a grande realidade. Então, não faz parte, não. Vamos continuar com a entrevista. Agora eu vou deixar ela mais solta. Que isso vai acontecer, mas é ter cabeça tranquila, ter cabeça boa para que... no playoff a gente possa, né, dar a volta por cima e a gente sabe que essa competição é uma competição muito competitiva e eu já joguei essa competição e sei como é que é, mas a gente tem total condição de chegar na final e ser campeão. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso pensamento e eu acredito que não vai mudar. Valeu? Rony. Tudo bem? Rony, sua avaliação, você acha que foi proporcional também a reação da torcida ao fim do jogo? Qual a avaliação que você faz? Cara, a gente nem se preocupa com isso, até porque a gente já tem muita preocupação e a gente não procura se preocupar com esse tipo de situação, até porque nós atletas já sabemos como funciona o futebol e é lógico que quando não vem o resultado, né, não só nós, mas como os torcedores queriam, não aconteceu, é normal que eles fazem isso, mas a gente está tranquilo quanto isso, sabemos que é uma competição difícil, mas que o nosso pensamento é ser campeão e eu acredito que só quem já viveu isso tudo, só quem já ganhou sabe como é. Então, se você pensar que na próxima fase, só porque classificou em segundo, a gente não vai conseguir o nosso objetivo, esse é pensar pequeno. Eu não penso dessa forma, eu penso que nosso time vai chegar e vai ser campeão. Só mais uma, por favor. Bom, não foi justo pelo jogo que nós fizemos, né? Tivemos muita oportunidade, criamos, eu tive dois gols ali anulados, eu estava vendo o primeiro lance ali, eu vou nem procurar nem comentar, mas... Pelo jogo que nós fizemos, o resultado não foi justo, mas o futebol é assim. Você vai falar e vai falar que é desculpa. Tô tranquilo, eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu trabalho para ter resultado dentro de campo, né? Como bem você falou, perdi um amigo recentemente, mas a cabeça é sempre boa, sabendo que não pode trazer isso para o trabalho e é lógico ali, a gente quer muito fazer o gol, mas isso faz parte do futebol, né? Já vivi muito isso e não é um simples empate que vai
me abalar. Eu já vivi tanta coisa na vida que um simples empate não me abala. Então, seguir trabalhando, não tem outra coisa a não ser a trabalhar, mas tranquilo, cabeça tranquila. Como eu falei, se você tem mente de campeão, você alcança seus objetivos. Rony, você vem... Não tem recado, só... Meu recado é que nunca deixe de acreditar, né? Às vezes você pode passar pelo momento difícil, né? Às vezes você não pode ganhar, às vezes você empata, mas uma coisa que eu sempre vivi na minha vida é nunca desistir. E eu sei que quando as coisas acontecem, né, eles vão estar felizes. E é lógico que nenhum de nós estamos satisfeitos principalmente com o empate, né? Queríamos ter vencido, mas faz parte, né? Não deixar de acreditar no Atlético, sabendo que temos uma equipe de qualidade, sabendo que podemos melhorar e trabalhar, que a gente vai conseguir fazer a alegria dele dentro de campo. Rony, você vem de um elenco extremamente campeão lá no Palmeiras. Eu queria te perguntar hoje, o Atlético está longe da cabeça no brasileiro, sul-americano muito decepcionante até aqui. Pelo que tudo que você está vendo, o elenco, o Atlético está muito atrás do Palmeiras que estava lá até ano passado? Cara, não, eu acredito que o futebol ele é assim, já vivi momentos assim no Palmeiras, que nós classificamos em segundo, né? Tivemos ali altos e baixos, mas eu sei o caminho, né? O caminho é trabalhar, o caminho é seguir com a cabeça erguida, trabalhando, sabendo que não tem jogo fácil, né? E eu sei o tamanho e a força da nossa equipe, né? E eu sei que, é lógico, é totalmente diferente uma coisa da outra, né? Bom, vamos lá, gente. Minha opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente analisou, né? Tudo que a gente pôde observar aí da entrevista do Rony, conversei com ele também, já passei para vocês. O Rony, ele tem uma mentalidade, e ele é uma mentalidade que ele não é um cara que ele se dá por vencido. Ele é assim, né? A galera critica muito o Rony, mas o Rony, não sei se você sabe, né? Ele tem mais gols que o Hulk na temporada, tem mais assistências que o Hulk, ele tem mais gols que todo mundo do Atlético, ele é o artilheiro do Atlético. Mesmo assim, perde gol pra caramba. Tinha um outro cara que era assim também, ele chamava Paulo. Perdia muito gol e tal, a galera detestava ele. Falou que podia vender, tranquilo e tal, né? Chamava Paulo. Não sei se vocês viram, jogava na Alemanha e veio pro Galo depois. Mas a galera não gostava dele, não. E aí aconteceu, o Rony, ele não vai ser titular no Atlético. É bem evidente isso. Na hora que o Cuca tiver os reforços, se ele tiver os reforços, né? Que agora, depois da entrevista do Brax, eu não tô pondo tanta fé mais assim. Se o Cuca tiver os reforços que ele precisa ter, que é um volante e um meio armador, o Rony vai virar reserva. É porque com o volante e meio armador ele vira reserva. Porque o Scarpa vai ser o ponta direita, Hulk vai ser o central, o Coelho vai ser a esquerda. E aí, meu amigo, vai colocar um meio armador ali. O Rony fica sem lugar. O Rony não vai pegar a vaga do Scarpa, o Rony não vai pegar a vaga do Coelho, não vai. Então, cara, a grande realidade é a seguinte, o Rony, ele tá tentando manter os nervos tranquilos, ele tá tentando mostrar pro torcedor que não é um momento de desespero, que há como reverter toda essa situação. Bom, eu não acredito muito nisso não, tá? Vou deixar isso muito, muito, muito claro. Bom, Paulo Brax jogou toda a esperança no lixo, né? Com aquela entrevista que ele deu, o torcedor atleticano, hoje eu fui numa empresa, e aí eu parei para lavar meu carro, né? E aí eu deixei meu carro lavando lá, fui pegar uma água na Araújo. E no que eu fui pegar uma água na Araújo, o camarada virou para mim e disse o seguinte, né, que tava lá na fila, o Rap, desanimador, hein? Viu o Paulo Brax lá falando, lá na Itatiaia, depois fui lá ver no seu canal, cara, pô, como é que o cara me dá uma entrevista dessa antes da parada, velho? Antes de tá tudo melhorzinho, né? Antes de tá tudo bem, pra ele poder medir as palavras. Aí eu falei pra ele assim, cara, mas... Aí eu falei até assim, cara, mas tem gente que acha que foi até bom, porque pelo menos trouxe a realidade do Galo. Aí o cara virou e falou exatamente o que eu disse aqui, mas é igual você falou, né? Pode até ser a realidade, mas vai ser a realidade de quem vai cair nas oitavas, quem vai cair nas oitavas da Copa do Brasil, quem vai cair nas oitavas da Sul-Americana, quem vai cair em 10º no Brasileiro, vai ser aquilo ali. E esse é o sentimento do torcedor. O sentimento do torcedor é esse. E não tem o que dizer. Você vai falar o quê com esse camarada? Você não tem o que falar com esse camarada. E a janela, gente, tem o Cuca, ele tá desesperado pela janela. Eu conversei com uma pessoa hoje,
E essa pessoa disse o seguinte, só colocando uma coisa aqui que eu vacilei aqui, ó. Aí, pronto. Uma pessoa me disse que o Cuca é o seguinte, só que o Cuca, ele conta assim, cara, tudo dele é janela. Ele não tem outra conversa com dirigentes do Atlético, tipo assim, o fulano tá performando bem, nós temos que avaliar. Não, ele só conversa da janela. Não, porque a gente precisa ver como é que tá a situação do fulano, como é que tá a situação do ciclano. É só reforço. E aí, cara, eu vou falar o que contra isso? Eu não tenho o que dizer não, gente. O que você quer que eu diga? O que você quer que eu fale? Eu consigo compreender por mais do que completo, mais do que certeza, de que neste momento não há outra conversa que o Cuca tem que ter, porque ele está amarrado a isso. Ele está tentando entregar o Atlético, ele conseguiu colocar o Atlético num playoff, nas oitavas da Copa do Brasil, e vai tentar levar o Atlético pelo menos até o 6º lugar do Brasileirão. E isso tentando vencer as 2 últimas partidas, tentando. Palavra tentativa. Então é muito complicado. E o Tanaka desmentiu, disse que não, cara, que não tem Thiago Mendes, conversou com uma pessoa próxima ao Thiago Mendes e que, na verdade, tudo aquilo foi uma cavada de empresário. Que empresário passou informação aí para poder tentar ventilar o nome, né? E que não existe nada de Thiago Mendes no Galo, né? E aí eu vou contar para vocês, né? Porque eu também tenho a minha fonte. A informação que eu tenho é diferente. Não, é igual no seguinte sentido. Eu já tinha dito para vocês que o Atlético não tinha feito proposta, mas que ele tá naquela lista do Siga sim. Ele é um daqueles nomes. Dando errado, pode chegar no Thiago Mendes, tá? Dando errado, pode chegar no Thiago Mendes, mas realmente não tem proposta. Agora, a bomba do dia, né? Que aí a gente tinha que chegar nela, né? Vamos falar sobre ela aqui. Cara, vocês devem ter visto o tweet do Fala Galo, né? Fala Galo disse o seguinte, soltou lá assim, ó. Atlético enfrenta atraso de pagamento, direito de imagem de jogadores, 10 dias hoje. Luvas de contratação, 2 meses. Comissões de empresários, 3 meses. Olha, diretoria do Atlético. Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, todos vocês que estão na administração geral do Atlético. Vocês não querem aparecer para falar. Beleza, tudo certo, vocês não querem aparecer para falar, tá tudo ok. Eu não me incomodo. Muita gente se incomoda. Eu acho que vocês têm que aparecer. Opinião minha é que vocês deviam, mas não me incomodo. Mas nem os seus funcionários aparecem. Não aparece Bruno Musi, não aparece Paulo Brax, não aparece ninguém também. E aí? Salário atrasado de novo. Direito de imagem é só 10 dias. Cara, beleza, não é muita coisa. Não é muita coisa. Quando, ou seja, tem um plano de pagamento, mas não tem. Tratado internamente. Conversei com uma pessoa do Atlético, questionei sobre isso e ela me disse, tratado internamente. Beleza, tratado internamente, tá tudo certo, ok. Não tem prazo, então. Porque senão falariam, prazo é tal. Luvas de contratação, 2 meses. É brincadeira. 2 meses atrasado luva de jogador. De contratação. E 3 meses comissão de empresário é completamente absurdo. Olha, o Rubens Menin, você deu uma entrevista falando que estar em dia com o mercado era extremamente necessário. Você é quem disse isso, não fui eu. O Atlético precisa dar satisfação à sua torcida. Porque tá me lembrando a época da associação. Dívida aumentando. Eu sou o cara aqui, ó, que eu posso falar o que eu bem entender sobre a SAF. Sabe por quê? Porque não teve pessoa que defendeu mais a SAF do que eu. Não deve ter tido pessoa que defendeu mais do que eu. Então vocês têm a obrigação moral de colocar o Bruno Musi e o Paulo Brax de dar satisfação. Eles não são o CEO da equipe? Por toda empresa quem vai falar é o CEO mesmo. Não, mas tem o dono lá, o dono do Itaú, você nunca vê falando mesmo, não. Os donos das ações ordinárias do Itaú, quem aparece é o CEO. E cadê o Brax e o Bruno Musi? Cadê os dois? Vão aparecer, vão falar alguma coisa ou vão ficar calados? Porque eu até entendo, diante do mercado, eu sei que muitos de vocês não vão entender, não, eles têm que aparecer e tal, mas se esses dois aparecessem e dessem satisfação à torcida, mas não aparecem para dar satisfação à torcida. Paulo Brax ontem podia ter dado uma satisfação à torcida, não deu. Eu pedi uma entrevista com ele e não consegui. O Bruno Musi tem que dar uma satisfação sobre esse balanço, até agora nada. Soltamos o balanço e entendemos que não há necessidade.
É assim que as coisas começaram a ser tratadas no Atlético. Então, não reclamem. Sabe, eu entendo que vocês ainda estão em prazo de aparecer. Vai ter aí a partida contra o Ceará. Depois disso tem 10 dias. E nesses 10 dias vocês podem marcar essas duas entrevistas. Tanto uma contra o Bruno Musi e quanto o Domênico. Aí eu vou direto a você. Não, pelo amor de Deus, não vão marcar dupla, né? Vão marcar separado isso aí, porque outro dia uma pessoa do Atlético me disse, eles estão pensando em marcar dupla. Pelo amor de Deus, Domênico, faz isso não. Faz isso não, porque isso não dá certo. Isso não dá certo. Marcar dupla. Tem que ser separado, são assuntos muito diferentes. Eles podem se conectar, mas são assuntos diferentes. Uma coisa é questão financeira, outra coisa é futebol. E futebol envolve outras coisas. Envolve o momento da equipe e tal. Financeira é o Bruno Musi. E eu acho que tem que aparecer, gente, sendo muito sincero. Tem que ter uma explicação. Por que aumentou a dívida aqui? Qual que é o planejamento? Papapá. Ô, Brax, e aí? Qual que é o planejamento do time? Quais são as respostas que o time vai dar? Por que o time tá nessa colocação? Vocês vão reforçar porque esse elenco aí não dá conta de nada. Então, assim, vamos aparecer. Vamos marcar essas entrevistas para semana seguinte. São 10 dias. Do dia 2, que é já segunda-feira, em diante. Do dia 2, segunda-feira em diante, é até o dia 12. Não tem jogo. Então dá pra marcar, dá pra fazer, dá pra aparecer, dá pra colocar as coisas em dia, dá pra inclusive pôr alguma coisa dessa em dia e explicar pro torcedor. Gente, precisa, o torcedor tá indignado, é uma bomba, mais uma bomba cai no nosso colo. Ninguém acredita, eu achei que nunca mais viveríamos esse tipo de situação. Claro que se a gente estivesse vivendo uma crise global, situação, mas não, os arrecadação recorde, patrocínios recordes, vendas recordes batendo na casa do Galo, e o Galo continua devendo. Vocês devem uma explicação a nós. Essa é a minha opinião. Bom, deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação. Tamo junto, meu muito obrigado, fiquem com Deus e valeu!